Muito bem, vamos então iniciar aqui o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos estudando o capítulo 16, Variedade dos Médiuns Escreventes, e nós vamos terminar aqui o item número 192, que é o segundo, o desenvolvimento da faculdade escrevente. É o item 192, filhinha. Aqui nós vamos entrar, nós passamos pelos médiuns novatos, os improdutivos, desenvolvidos ou formados, lacônicos, explícitos e experimentados. A gente vai entrar agora nos médiuns flexíveis, tá? No item 192. Então é a partir daqui que a gente vai seguir, porque a gente fez uma retrospectiva, uma recapitulação, na verdade, né, do que a gente havia estudado sobre os primeiros itens desse subcapítulo, e a gente acabou praticamente passando, né, o nosso dia revendo essas questões. Agora então a gente entra nos médiuns flexíveis. Então Kardec coloca para nós aqui, porque lembrando que todas essas descrições aqui, os espíritos passaram para Kardec, para que pudesse ter uma ideia geral dos tipos de médiuns e de faculdades, né, dentro da psicografia que são encontrados. Então os médiuns flexíveis são os que têm facilidades ou os que têm faculdades que se prestam mais facilmente aos diversos gêneros de comunicação e pelos quais todos ou quase todos os espíritos podem manifestar-se espontaneamente ou por evocação. Então a gente pode dizer que esses médiuns flexíveis seriam aqueles médiuns coringa, que são capazes, né, de facilitar a comunicação de todos os espíritos, né, sejam eles não apenas em termos de tipos de comunicação, como por exemplo a psicografia, a psicofonia, mas também pelos tipos de espíritos que se manifestam, como por exemplo um espírito receitista, um espírito que escreve literatura, o outro que traz comunicação de familiares de entes desencarnados, de espíritos sábios, de espíritos comuns. Então ele é meio que trabalha de uma forma bastante genérica nas reuniões mediúnicas. Kardec lembra aqui, né, que essa variedade de médiuns se aproxima bastante dos médiuns sensitivos, né, porque tem essa sensibilidade, essa facilidade de perceber os espíritos. E nós lembramos sempre que todos os médiuns são sensitivos, porque eles sentem de alguma forma a presença do espírito. Só que mais do que sensitivos, eles têm também outras habilidades, principalmente para as comunicações. E aí nesse caso, né, o sensitivo é aquele que, às vezes, Sandra, quando ele está numa reunião mediúnica, ele fica bem concentrado, ele consegue sentir, por exemplo, através da vibração, através de algumas reações no corpo dele, a presença de um espírito, né? Genérico, são aqueles médiuns que conseguem captar a presença de vários espíritos, né? Então quando a gente fala, por exemplo, que eu sou médium de psicografia, o fato de eu ser um psicógrafo não significa necessariamente que eu consiga estabelecer uma afinidade, um contato com todos os espíritos que queiram se comunicar. Então, se por exemplo eu sou um espírito que trabalha apenas com receitas médicas, escrevendo receitas médicas, então eu vou num trabalho de cura, os espíritos se comunicam através de mim, passam ali uma prescrição médica para um espírito, e se vier um outro espírito querendo mandar uma carta para um familiar, por exemplo, eu já não consigo, porque eu não tenho essa facilidade de me comunicar com ele, eu não tenho essa sensibilidade para permitir que ele escreva através de mim. Já esse médium flexível, ele consegue se comunicar com vários tipos de espíritos que queiram trazer, né? Então esse genérico significa, né, que de uma forma geral ele consegue perceber todos os espíritos, não é exclusivamente, especificamente de um tipo de espírito só, né, Olavo? O outro médium, médiums exclusivos, isso é interessante, os que recebem de preferência determinados espíritos, e até mesmo com a exclusão de todos os outros, respondendo ele pelos que são chamados através do médium.
trata-se sempre de falta de flexibilidade. Quando o espírito é bom, pode ligar-se ao médium por simpatia ou por finalidade louvável, e com finalidade louvável. Quando é mau, tem sempre em vista submeter o médium à sua dependência. É mais um defeito do que uma qualidade, e muito próximo da obsessão. Aqui no caso de médiuns exclusivos, existem alguns casos, a gente ouve muito, não só dentro das reuniões mediúnicas realizadas em centros espíritas, mas nós temos também aquelas pessoas que fazem consultas particulares. A gente vê muito isso, né? Consultas voltadas para a saúde, para o dinheiro, para o amor, para o futuro, aquela coisa toda. Então aquele médium tem contato com o seu cliente, e aí então ele diz assim que o meu mentor disse tal coisa, o meu mentor falou tal coisa, o meu guia. Então ele usa a expressão mentor, o guia, o meu orientador, o meu amigo espiritual. Cada um dá o seu próprio nome, porque mais uma vez a gente lembra que quando se fala em mediunidade, a gente não fala necessariamente em espiritismo. A gente fala de uma característica do ser humano. Então nós temos ali médiuns dentro e fora do centro espírita. Então é muito comum acontecer de alguns espíritos terem ou desejarem exclusividade sobre determinados médiuns. Isso pode ser, de certa forma, positivo, quando aquele médium que não tem grande capacidade para realizar grandes tarefas tem ali a orientação de um espírito que é, né, digamos assim, de uma categoria um pouco mais elevada do que a média, do que o senso comum dos espíritos que estão ali próximos aos médiuns, mas ele se torna negativo quando um espírito, por vontade, faz com que todo o trabalho que o médium realiza seja de uma forma exclusiva. Então ele deseja que somente ele se comunique. Então acaba sendo quase que uma obsessão, porque ninguém mais pode realizar nada. Então, nesse caso desses médiuns, quando eles vão escrever alguma coisa, somente aquele espírito fala através dele, e se um outro espírito deseja trazer uma comunicação, esse espírito se torna porta-voz. Então ele diz assim, olha, tem um espírito aqui que está dizendo tal coisa. E a pergunta é, por que o próprio espírito não fala? Porque existe essa relação muito íntima, muito próxima, entre o médium e esse espírito, né? Então acaba sendo, na verdade, um grande fator de limitação para os médiuns, para esses médiuns que trabalham com isso. Nos centros espíritas não é muito diferente também, né? Nós temos algumas situações que a gente observa, como por exemplo, Divaldo Franco ou o próprio Chico Xavier, quando a gente vê que eles trabalhavam com muita frequência com alguns espíritos, com certa exclusividade. Então a gente lembra, por exemplo, que André Luiz não se comunicou com nenhum outro médium, a não ser o próprio Chico Xavier. Divaldo Franco, a mesma coisa, também ninguém se comunicou, pelo menos que eu tenha conhecimento, que Joana de Ângeles tenha se comunicado, ou mesmo o próprio Manuel Filomeno de Miranda tenha se comunicado com outros médiums. Emmanuel não se comunicou com nenhum outro médium, a não ser com o próprio Chico Xavier. Isso não significa que os médiums são instrumentos exclusivos desses espíritos, mas esses espíritos dão exclusividade para esses médiums pela afinidade que eles possuem. Então, mas a gente pode perceber que o Chico Xavier, por exemplo, embora trabalhasse com Emmanuel e com André Luiz e com outros espíritos, como Meimei, por exemplo, trabalhavam também com uma diversidade enorme de espíritos. Bastava ver, por exemplo, no próprio caso das comunicações de familiares nas reuniões mediúnicas em Uberaba, todos os dias vinham ali espíritos diferentes, mas esses espíritos trabalhavam com ele. Então não era que o médium era um instrumento exclusivo daquele espírito, mas o espírito dava preferência para esse médium, mas ele tinha liberdade para trabalhar com outros. Então esse não é um caso de exclusividade que a gente fala, né? Quando a gente fala sobre exclusividade do médium, significa que um único espírito apenas se comunica com ele. É bem diferente, né? Zanoni lembrou, por exemplo, né, o Evolução em Dois Mundos, essa obra muito interessante. Ela foi trabalhada de uma forma intercalada com o Valdo Vieira e o Chico Xavier na década de 70, se eu não me engano, década de 60, em que cada capítulo era escrito por um médium diferente. Então o primeiro capítulo pelo Chico, o segundo pelo Valdo Vieira, terceiro pelo Chico, quarto pelo Valdo Vieira. Depois eles juntaram tudo e formou o livro. E para quem estuda detalhadamente essa obra, é interessante perceber que
as características de cada capítulo, né? De cada capítulo tem a linguagem. Então, no caso, o Chico tinha uma linguagem um pouco mais sensível, um pouco mais poética, enquanto que o Valdo Vieira já era um pouco mais objetivo, né? Então, para quem estuda a própria linguagem do livro era assim. Então a gente lembra que depois que o Valdo Vieira deixou de trabalhar com a psicografia, André Luiz então trabalhou exclusivamente com Chico Xavier. Mas era uma preferência do espírito trabalhar com esse médium pela facilidade, pela continuidade da obra que eles realizavam, né? Eles lembrou que Sexo e Destino também. Então, essa exclusividade é um fator negativo pro médium quando não consegue mais se comunicar com outros espíritos, além daquele que é considerado o seu orientador espiritual. Mas agora, quando é o contrário, quando um espírito tem preferência de trabalhar com um único médium, isso não traz nenhum prejuízo para ele. Médiuns de evocações. O próximo item aqui nós temos: os médiuns flexíveis são naturalmente mais convenientes para esse tipo de comunicações, mais aptas a responder às questões específicas que lhes forem propostas. Mas há, para o caso de evocação, médiuns inteiramente especiais. Só fazendo uma lembrança desses médiuns flexíveis, são aqueles que trabalham com facilidade com qualquer gênero de comunicação. Um detalhe interessante é que o médium ele tem essa facilidade de trabalhar de uma forma genérica, mas ao mesmo tempo ele tem tendências mais aprofundadas para esse ou para aquele tipo de trabalho. Então a gente fala, por exemplo, desses médiuns que são polivalentes, médiuns que trabalham que têm essa facilidade de visão, né, que no caso é a evidência, a audiência, a psicografia, a psicofonia, que era o caso, por exemplo, do próprio Chico Xavier, que tinha essa facilidade. A gente cita ele porque ele era um dos casos raros desses médiuns que são bastante completos. Mas mesmo ele tendo essa variedade de faculdades, tem aquelas em que ele tem mais uma facilidade maior para se desenvolver. Então, no caso do trabalho que ele tem que realizar, no caso do Chico, por exemplo, Emmanuel disse para ele, a gente conhece a biografia dele, disse que o trabalho que ele tinha que realizar estava voltado para a literatura. Então ele tinha que escrever livros, e também ele aproveitava para fazer as psicografias. Então, no caso, por exemplo, do trabalho de cura, da psicofonia, dos fenômenos físicos, dos efeitos físicos, então tudo isso foi deixado meio que de lado, não se tornou público, ele não deu desenvolvimento para esse trabalho, porque a sua tarefa era exatamente trabalhar com a literatura. Mas poderia, por exemplo, Emmanuel ter dito naquela época, se por acaso essa fosse o trabalho que o Chico devesse realizar, dizer para ele assim: olha, você vai parar de fazer tudo o que tem que fazer e vai trabalhar exclusivamente com cura. Aí nós não teríamos os livros, se esse fosse o caso, por exemplo, do objetivo, né, do trabalho que ele tivesse que realizar. Então, o médium, embora ele seja polivalente, não adianta ele querer fazer tudo ao mesmo tempo e não fazer nada bem feito. Então é mais ou menos assim: se você conhece bastante coisa, ótimo, mas é importante que você foque, né, você direcione o seu conhecimento para uma obra que seja bem realizada. Então, no caso dos médiuns, que são considerados médiuns flexíveis, é esse caso. Ele está sempre à disposição para qualquer comunicação. Mas aqui, como a gente vê, é da psicografia. Mas se ele tem várias faculdades, é importante que ele direcione para um tipo de trabalho especial. Então, aqui no caso dos médiuns da evocação, de evocações como a gente colocou, são aqueles que são inteiramente especiais. Suas respostas se limitam quase sempre a um quadro restrito, não servindo para o desenvolvimento de assuntos gerais. Então, esses médiuns de evocações, eles são utilizados mais para desenvolvimento de tarefas específicas, como, por exemplo, vamos escrever livros sobre ciência, dentro dessa perspectiva espiritual. Então, se por acaso eu faço uma evocação, se eu quiser evocar, por exemplo, Camille Flammarion, no caso, fica fácil para esse médium obter essa comunicação. Agora, aqueles médiums que não são de evocação, mas são os médiums de ditados espontâneos, que é o próximo item que a gente vai trabalhar, esses médiums eles têm essa dificuldade, então eles dependem da disposição dos espíritos entrar em sintonia com ele para que possam se comunicar. No caso dos médiuns de evocação, ele evoca e qualquer espírito que é evocado para determinada tarefa que foi elaborada, esse espírito pode então se comunicar através dele.
Então a gente tem os de evocações, em que você evoca e o espírito encontra nele facilidade para desenvolver essa tarefa, e a dificuldade maior das evocações também é exatamente a aptidão que o médium tem para poder facilitar ao espírito a sua comunicação. Então, por que a gente fala sobre isso? No caso dos médiuns de ditados espontâneos, que a gente vai ver aqui em seguida, existe um detalhe muito interessante, que se eu quiser, por exemplo, fazer um trabalho com um médium, com um espírito que trabalha com poesias, e eu não tiver essa facilidade no meu intelecto, não tiver essa facilidade na minha mente para que o espírito possa utilizar esse tipo de linguagem, o espírito vai ter uma grande dificuldade. Então, se eu for, por exemplo, um médium que trabalha com ciência, no caso, vamos falar sobre Evolução em Dois Mundos, como a gente trouxe agora há pouco, que é um livro que tem um conteúdo científico bastante profundo, que precisa ser estudado com muito cuidado. Então, se eu for um médium comum que não tenha esses elementos científicos no meu cérebro, dificilmente o espírito vai conseguir encontrar uma linguagem e uma linha de raciocínio para poder trazer a sua própria ideia. Ele pode até se esforçar. Então ele vem, traz a sua comunicação, porque vamos dizer assim que não significa necessariamente que os espíritos não consigam se comunicar através de um médium que trabalha com psicografia. Mas o seu trabalho vai sair muito imperfeito, porque eu não ofereço condições para ele fazer isso. Mais uma vez a gente vai trazer esse exemplo. Imagina, por exemplo, se eu não tenha conhecimento sobre um idioma estrangeiro. Vamos falar, por exemplo, de uma língua que é bastante complicada para nós, que é falar, por exemplo, o japonês, ou o aramaico, o mandarim, sei lá que língua que é, qualquer uma dessas línguas que são bastante fora aqui do nosso universo ocidental, digamos assim, e vem um espírito querer falar através de mim em mandarim, naquela linguagem da China, no idioma chinês. Como é que o espírito vai conseguir encontrar recursos para poder falar uma única palavra, se eu não conheço a linguagem, se eu não conheço o vocabulário, se eu não conheço a estrutura de qualquer palavra? Agora, se eu tenho domínio de uma linguagem que é comum, no caso, por exemplo, o inglês, o espanhol, que é uma facilidade maior que nós temos aqui no mundo ocidental, os espíritos encontram, porque eles vão perceber que eu falando esse idioma, ele vai conseguir então transmitir a sua ideia com mais perfeição. Já numa linguagem desconhecida, ele pode até tentar, mas ele vai ter um esforço muito grande, ele vai ter que se desdobrar, ele vai ter que usar um esforço 10 vezes maior para trazer uma linguagem, para trazer uma comunicação simples, sendo que se eu tivesse esse idioma armazenado na minha mente, no meu cérebro, seria mais fácil para ele. Então, no caso do idioma, é uma forma fácil da gente falar, abordar essa questão. No caso do conhecimento, não é diferente. Então, o médium, quanto mais informação ele tem, principalmente dentro da doutrina, se um espírito quer trazer uma comunicação doutrinária, que fala, por exemplo, de uma explanação de um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, do livro Gênesis, nesses dois livros são do livro A Gênese, que são 3 livros bastante profundos, já que quando a gente fala, por exemplo, sobre o céu e o inferno, ou o próprio Livro dos Médiuns também, que é uma obra complicada de se trabalhar, se o médium não tem conhecimento do conteúdo dessas obras, o espírito vai até conseguir trazer uma comunicação, mas ele vai ter que resumir e trazer numa linguagem muito simples aquilo que ele queria trazer com profundidade. Então os médiuns precisam estar sempre em constante aprofundamento dentro daquele campo de conhecimento que ele tem, se ele percebe que as comunicações que ele recebe dizem respeito à orientação a médiuns, à orientação a grupos mediúnicos, ao trabalho que é realizado, então ele vai ter que devorar esses livros, porque quanto mais informação ele tiver, mais facilidade o espírito vai se comunicar. Se eu sou um médium que costuma receber muitas mensagens evangélicas, daquelas que têm um conteúdo moral, daquelas que falam dos próprios evangelhos, por exemplo, do Novo Testamento, das passagens de Jesus e tudo mais, quando eu percebo que a minha tendência é para esse tipo de comunicação, eu vou ter que ter um estudo constante, eu vou ter que ler e reler o Evangelho segundo o Espiritismo, vou ter que pegar o Novo Testamento e ler todas as passagens para ter ali uma bagagem, para quando o espírito, o médium, principalmente no caso, por exemplo, dos médiuns que são semimecânicos, significa que existe aquele impulso do braço do médium para que ele possa escrever aquela comunicação, mas o pensamento do espírito vai passar pela mente do médium. Então, quando ele passa por ali e ele consegue encontrar o vocabulário, as ideias,
uma linha de pensamento, ele simplesmente organiza aquilo que o médium já oferece para trazer a comunicação, que fica com muito mais fácil. Se for um médium intuitivo, então fica muito mais complicado para o espírito, porque esse médium intuitivo, o espírito vai falar, vai lançar a ideia e o médium vai ter que escrever por vontade própria. Se o médium não tem conhecimento sobre aquele assunto, o espírito não vai conseguir trazer muita coisa. Então a gente vê como é difícil quando se fala que é médium e aqueles médiums que não estudam. Então, eu sou médium, eu vou lá trabalhar. Mas as mensagens que chegam para mim são sempre mensagens muito simples. Eu nunca consigo me comunicar com o espírito que traga um conteúdo maior, um conteúdo importante. Existe muitas vezes até aquela fogueira de vaidades no grupo mediúnico, que eu trago uma comunicação de 10 páginas falando sobre conceitos científicos, conceitos filosóficos que são extremamente profundos e importantes para o estudo do grupo, enquanto que o outro fica trazendo apenas poesias, comunicações simples. Aí muitas vezes ele fala assim, mas é que eu sou um médium que trabalha só com isso, e o outro só trabalha com outra coisa, sendo que na verdade é o médium que não se prepara para poder oferecer recurso para que os espíritos possam se manifestar, trazendo um novo conteúdo. Então é sempre importante esse estudo contínuo. Então as pessoas falam assim, eu fiz o curso de médiums. Se eu fiz o curso dos médiuns, então eu posso só trabalhar lá na reunião mediúnica. Mas vai ter um outro curso de médium semana que vem, você não vai fazer? Não preciso porque eu já fiz. Então tem essa pretensão do médium de achar que ele já tem um conhecimento absoluto sobre aquele assunto. Então quanto mais palestras ele participar, quanto mais livros ele ler, quanto mais cursos ele fizer, muito mais preparado para essa diversidade do mundo espiritual para trazer as suas comunicações. Deixa eu voltar um pouquinho aqui que vocês escreveram. Tá todo mundo me ouvindo, né, pessoal? Tá todo mundo quietinho aí? Dá um ok na área de texto só. Por favor. Beleza. A Catinha colocou, né? Ou você desenvolve essa característica, né? Ou ainda é um direcionamento que lhe é dado para uma missão específica. Olha, Catinha, o que a gente observa dentro das reuniões mediúnicas é que a gente não tem um conhecimento prévio, né, do que você vai fazer especificamente. Então quando você fala assim, eu sou médium que está fazendo um curso de desenvolvimento mediúnico, é exatamente nesse curso de desenvolvimento mediúnico que você vai observar para que tendência, para que direção o seu trabalho vai seguir. Então, na época de Kardec, ele teve contato com médiums que eram adolescentes, né, eram adolescentes ali de 11, 12 anos de idade. Essas médiums tinham uma facilidade muito grande, uma diversidade muito grande para trazer essas comunicações, uma facilidade para qualquer tipo de espírito, né? Então, naquela época, os espíritos que se aproximavam dele eram aqueles preparados, eram os médiums preparados exatamente para poder ajudá-lo na elaboração da codificação espírita. Então, precisavam ter essa facilidade e ter também uma grande bagagem intelectual para ajudar no seu trabalho. Já hoje nós percebemos que muitos médiums vão se aproximando para começar o trabalho mediúnico, então eles falam sobre as suas sensações, falam sobre as suas percepções, falam sobre as suas experiências. Aí eles chegam no centro espírita, no atendimento fraterno, nos grupos de orientação mediúnica, e eles são convidados a participar dos cursos. Então o curso, naturalmente, para começar, é a teoria, é a base do que é mediunidade, quais são as variedades, quais são as propostas do trabalho, etc. e tal. Depois eles são convidados para o curso prático, que é, no caso, o curso de desenvolvimento mediúnico. Eles podem acontecer simultaneamente, a parte prática e a parte teórica, ou pode primeiro a parte teórica e a parte prática, vai depender exatamente do grupo que está sendo feito. Então, nesse caso, no caso da prática, é feita aquela reunião, todos eles estão reunidos, aí então é transmitida, né, aquela orientação inicial, e aí a partir dali o médium começa a trazer ali as suas manifestações. E aí ele escreve, né, já trouxe para vocês aqui alguns textos de uma linha de desenvolvimento mediúnico de uma prima minha, que ela começou com palavras, com frases simples, frases apenas morais, depois foi percebendo que conforme ela foi evoluindo no treinamento, no seu desenvolvimento, na sua educação mediúnica, as mensagens começaram a se tornar um pouco mais profundas, mais complexas, né? Então, ela percebeu que os espíritos tinham uma facilidade muito grande de se comunicar com ela, trazendo informações principalmente sobre experiências pessoais. Então o espírito vinha, contava a sua história, contava o seu drama, falava sobre as dificuldades que eles enfrentavam quando estavam encarnados, depois desencarnados e tudo mais.
Se a gente pudesse falar assim, essa é a linha de trabalho dela, poderia ser que sim, para ajudar os espíritos a trazerem comunicações pessoais, espíritos comuns, e que essa experiência seria, não é, o conteúdo didático para a orientação do grupo e também das pessoas que teriam contato com essas mensagens. Por outro lado, nós tínhamos outros espíritos que traziam apenas mensagem de cunho moral, que vinha um espírito e dizia assim, por exemplo, né, meus irmãos, é importante termos o pensamento sempre equilibrado no Evangelho de Jesus, aquela coisa toda, sem o espírito falar sobre ele. Né? Então, no caso dessa prima, ela conseguia trazer essas comunicações de cunho moral, trazer depoimentos pessoais, orientações assim para o grupo de modo geral. Então, é na prática que você vai observando exatamente de que forma que você vai trabalhar. Né? Se todos são médiuns, a gente já falou, né, que no capítulo 14, Kardec lembra sempre que todos nós somos médiuns, mas só se considera médiuns a título de estudo, a título de análise, aqueles que manifestam as suas habilidades de uma forma ostensiva. Então a gente não fala de intuição, que você teve ali uma intuição de que alguma coisa ia acontecer, mas você não tem certeza. Então, na verdade, quando a gente fala sobre médiums, são sempre aqueles ostensivos, em que a mediunidade se manifesta de uma forma clara. Né? E com relação ao potencial, é exatamente o que vai ser observado no decorrer do seu desenvolvimento. Então ele vai participando, os próprios orientadores, os dirigentes dos trabalhos de orientação mediúnica, vai saber exatamente ali qual é a capacidade que o médium tem de trabalhar. E para isso ele vai ser direcionado, né, para essa ou para aquela tarefa. Então é sempre na observação que tem ali também. Aí você perguntou se o curso determina ou é uma descoberta pessoal. É uma descoberta. O curso não te transforma naquilo que você não é. O curso aprimora aquilo que você já traz. Então, nas reuniões mediúnicas, o médium começa então a apresentar o resultado do seu trabalho e os dirigentes começam então a desenvolver cada vez mais nele essa habilidade. É mais ou menos como se, fazendo uma comparação, quando a gente coloca, né, as nossas crianças, nossos filhos, sobrinhos e tudo mais, quando a gente coloca numa escolinha de esporte, ele vai praticando vários esportes, até que chega uma hora em que ele percebe que ele tem uma habilidade numa certa modalidade. Então, se por acaso ele nada muito bem, ou ele joga futebol muito bem, ou ele tem uma habilidade com atletismo e tudo mais, então quando o professor percebe que aquele aluno consegue se desenvolver mais ali, então ele direciona para aquele campo onde ele começa a trabalhar mais. No caso da mediunidade não é diferente disso. Né? Então é sempre através da observação, é sempre através do cotidiano, do curso que ele está desenvolvendo. Né? Abrangência inespecífica, pelo que entendi, a descoberta em si se autodeclara, e daí é o início, exatamente a partir dali. Né? Você não pode dizer para alguém assim, olha, eu preciso de um médium de cura, então você vai ser meu médium de cura. Como se isso fosse tão simples assim. Então a gente lembra que a estrutura mental do médium, a estrutura cerebral dele, porque quando a gente fala em mente e cérebro, fazendo uma comparação bastante simples, a gente lembra que é igual ao computador. A máquina é o seu cérebro. Os programas que você instala é a mente. Então, na verdade, você traz o seu conteúdo mental e o seu cérebro tem uma estrutura específica para isso. Então, no caso, por exemplo, dos estudos científicos que vêm sendo realizados ultimamente pelo Dr. Sérgio Felipe aqui em São Paulo, ele tem estudado a nossa famosa glândula pineal, estudando a estrutura dessa glândula, estudando aqueles cristais de apatita, né, que é aquele mineral que se encontra ali dentro dessa glândula, e tentando trazer uma relação entre a capacidade mediúnica e essa estrutura cerebral. Né? E existem ali outras estruturas também que certamente serão descobertas com o passar do tempo. Então, na verdade, se eu sou um médium de psicografia, se eu sou um médium de psicofonia, no caso das pesquisas que ele fez, por exemplo, através da ressonância magnética, através de outros exames de imagem, de ondas eletromagnéticas que ele tem utilizado, ele percebeu, isso foi uma conclusão que ele chegou, pelo menos parcial, de que esses cristais concentrados nessa glândula pineal de alguns médiums mostra que quanto maior a concentração de cristal, mais facilidade o médium tem para as comunicações de psicofonia, no caso os médiums de incorporação. Então ele percebeu que quanto mais cristais, mais facilidade tem. Então ele vai vendo que a estrutura física do médium
facilita, né, ou traz para ele uma maior ou menor habilidade com essa ou aquela faculdade. Então não é simplesmente você desejar. Algumas vezes nós encontramos grupos mediúnicos em que os dirigentes, não sendo bem preparados, fundam uma casa espírita com boa vontade, desejam formar um grupo mediúnico, né, porque existe aquela ideia de que uma casa espírita, um grupo espírita, só pode existir se ele houver um grupo mediúnico. Né? Isso não é necessariamente uma necessidade. Nós aqui, por exemplo, fazemos aqui o nosso trabalho há muito tempo e não necessariamente utilizamos qualquer recurso de mediunidade, porque o nosso objetivo é o estudo, nosso objetivo são sempre ali os debates, as reflexões em torno dos temas que nós estudamos. Mas num grupo mediúnico, num centro espírita, para ele considerar realmente que aquela instituição tem realmente a cara de centro espírita, ele precisa de um grupo mediúnico. Então ele já começa a perguntar, quem aí sente alguma coisa? Quem aí é médium? Aí uma pessoa levanta a mão aqui, o outro levanta a mão aqui, aí ele faz uma reunião, então eu vou falar com vocês depois no final da reunião. Aí depois eles se reúnem, olha, a gente precisa escrever aqui um livro, então você pode começar a escrever. Quer dizer, como se fosse fácil para alguém que se declara médium, ele começar a escrever alguma coisa. E isso acontece. E isso é bastante preocupante, porque forçam o médium a fazer um trabalho que ele não faz, que ele não é capaz de fazer, sai um trabalho imperfeito, sai um trabalho mal feito, e isso acaba comprometendo a qualidade daquela reunião. Né? Então, assim, é fundamental que sempre observem exatamente as aptidões de cada médium, o domínio que ele tem sobre aquele conhecimento e que tipo de relação que ele tem com o mundo espiritual. A partir dali, começa então a desenvolver um trabalho. Né? Então, vamos lá, deixa eu pegar mais aqui o texto. Zanoni colocou aqui, né, bom dia pessoal que chegou, né, é preciso esse estudo, pois algumas obras, vejo numa linguagem para não leigos, né. Tem ali alguns espíritos, como a gente vai ver aqui um pouco mais abaixo, no próximo item, segundo o gênero e a especialidade das comunicações, nós temos alguns médiuns que têm uma facilidade maior para trazer ideias científicas, e os espíritos que pensam, que têm esse conhecimento científico, utilizam, né, através dele trazem ali as suas ideias. Mas a pergunta muitas vezes é, né, para que público é direcionado esse conhecimento? Porque dependendo do trabalho que você vai fazer, se é um trabalho de evangelização, por exemplo, para pessoas que estão começando agora, para pessoas que estão se aproximando do espiritismo, para aquelas pessoas que estão há muito tempo no espiritismo, mas nem sempre tem uma capacidade de se aprofundar em conhecimentos. A gente pode ver muito isso em congressos, né? Você pega um congresso, por exemplo, que fala sobre mediunidade, né? Então você tem assim, bom, então um congresso mediúnico eu vou participar. Quando chega naquele grupo de trabalho, então você tem ali médicos que falam sobre estruturas neurológicas, sobre mediunidade. A gente fala sobre dirigentes de grupos mediúnicos que falam sobre as suas experiências. A gente fala sobre estudos sobre determinados temas do livro dos médiuns. Né? E lá na plateia, lá no auditório, nós temos ali a Dona Maria, o seu João, pessoas que são muito simples, pessoas que adoram ler um romance de Zíbia Gasparetto, gostam de ler ali, por exemplo, né, um livro da Patrícia, aquela coisa toda. Então eles estão ali sentados na plateia, mas não estão entendendo bolhufas do que está sendo falado ali, porque são conceitos muito profundos. Então nós temos ali os diversos graus. Então no caso, por exemplo, de congressos, de seminários, de encontros, nós temos aqueles que são específicos para determinadas áreas. Então se por acaso vai ser um congresso que vai tratar de tema científico, a pergunta é, eu tenho condições de participar daquele congresso? Agora nós temos condições, por exemplo, de um congresso, como foi o que aconteceu em 2010, o Congresso Brasileiro que aconteceu em Brasília, que foi em homenagem a Chico Xavier. Então falava sobre o centenário do Chico Xavier, falava sobre a vida dele, sobre as suas obras. Ali é um tipo de assunto que qualquer pessoa é capaz de acompanhar, porque foi numa linguagem muito simples, foi uma linguagem muito tranquila. Então, assim como nos congressos, a mesma coisa acontece também com relação às publicações. Então, se você tem um livro que é publicado, esse livro tem um objetivo, você tem que saber qual é exatamente o público-alvo desse trabalho. Então, nos tempos atuais, como o próprio Dr. Bezerra de Menezes comenta, os espíritos tiveram que fazer um trabalho de
de interpretação, com uma interpretação mais fácil daquilo que os espíritos traziam. Então, estudar, por exemplo, o Livro dos Espíritos numa linguagem muito técnica vai ser um desperdício quando você está formando um grupo. Então, tem pessoas que adoram, por exemplo, falar daquelas de questões científicas, gostam de trazer ali teses de doutorado que abordam determinados temas e tudo mais, para pessoas que mal têm contato com o espiritismo. Aí o pessoal fica assim e começa a bocejar lá no fundo. Uma turma começa com 50 pessoas. Quando passa ali 1 mês, 2 meses, já tem 30, 25, 20, porque as pessoas vão desistindo. Porque elas pensam assim, olha, eu não preciso do diploma desse curso. Até porque os cursos não têm diplomas. Embora nós tenhamos casas espíritas que ofereçam certificados de conclusão. Né? Teve até uma passagem interessante de uma senhora que chegou para o Chico e falou assim, Chico, eu terminei o curso lá do Livro dos Espíritos e eu ganhei um certificado. Eu, Chico, nossa, parabéns, que sorte a da senhora, porque eu nunca tive certificado nenhum. Né? Porque dá a impressão de que você tem que fazer o curso para ganhar um diploma. Na verdade é só uma formação intelectual, né? uma formação do conhecimento doutrinário que você precisa ter. Então, é importante facilitar essa linguagem. A gente já até chegou a falar sobre isso certa vez, da importância da preparação dos palestrantes e dos orientadores dos cursos que são realizados nos centros espíritas, para que ele faça, né, um censo, para que ele faça uma pesquisa para conhecer o público para quem ele está dirigindo aquele trabalho. Porque do contrário, né, as pessoas, como eu falei para vocês, tem pessoas que se consideram espíritas por terem lido esses livros de Zíbia Gasparetto. Leram livros de André Luiz, os livros mais simples, naturalmente, né? Leram livros de Luiz Sérgio, de Patrícia. Não tenho nada contra esses livros, mas o fato de acreditar que tem uma formação profunda por terem lido esses romances, as pessoas vão para o Centro Espírita depois fazer o curso de formação, um curso preparatório, um curso introdutório. E aí então, quando chega ali, começa a bombardear com aquelas informações profundas e complexas naquela linguagem que ninguém conhece, aquelas pessoas ficam completamente desorientadas e se afastam. Para a gente poder ter uma ideia, por que hoje nós temos as igrejas evangélicas com uma quantidade enorme de pessoas que têm estudos até, por exemplo, a antiga 5ª série, a antiga 8ª série? Por que isso tudo? Porque quando você fala sobre o Antigo Testamento, que você fala que Deus criou o universo, criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, que Deus criou o homem do barro e depois deu um sopro nas narinas, tirou uma costela e criou Eva, quando você fala isso para uma pessoa que não tem estudo, fica muito mais fácil. Agora, se eu chegar para uma pessoa com essas pessoas, e a gente fala sobre essa questão do estudo, porque o censo que nós tivemos agora em 2010 trouxe essa resposta, mostra que a quantidade de pessoas que tem esse estudo, no máximo de 5 a 6 anos, dentro dessas igrejas evangélicas é muito grande. Então são pessoas que têm muito pouco estudo e que têm uma facilidade muito grande de ouvir esses ensinamentos nessa linguagem. Agora, se pega uma pessoa dessa, vai para um centro espírita e de cara ela começa, por exemplo, a ter um estudo do livro A Gênese, que fala sobre uranografia, que fala sobre formação do universo, que fala sobre física quântica, que fala sobre bóson de Higgs, essas coisas todas, essas pessoas voltam correndo para a igreja. Porque falar de Adão e Eva é muito mais fácil do que você falar sobre o conceito do Big Bang, por exemplo. Então tudo isso tem que ser pensado nesses trabalhos, né? Deixa eu ver só o que vocês escreveram aqui para a gente continuar. Bom dia, pessoal que chegou. A Alice colocou, né, mas foi com esses livros que eu tive contato. Eu também. Né, eu também comecei, né, comecei a ler romance. De todos esses romances que eu falei para vocês, eu já li. Né, só que assim, a gente chega a um ponto em que você quer mais, em que você deseja mais conhecimento. Né? Então você vai se aprofundando um pouco mais, você começa a buscar nova literatura, você sai um pouco, né? Quando a gente começa a ler esses livros, por exemplo, a gente começa a ficar meio impaciente, porque a gente percebe que essa água com açúcar, naquele começo que a gente lia, já, né, a gente quer alguma coisa um pouco mais de substância, né? A gente já não quer mais aquela sopinha de legumes, a gente quer já comer uma feijoada mesmo, né? Então a gente vai mudando um pouquinho mais, aumentando a substância do alimento que a gente busca. Por isso, assim, se você começa, ótimo, porque o objetivo desses livros, dessas obras, é exatamente chamar a atenção das pessoas para conceitos que são essenciais que o Espiritismo aborda.
Só que depois que você tem contato com esses conceitos, é hora de você conhecê-los de uma forma mais profunda, de uma forma mais sólida. Só que tem pessoas que começam lendo esses livros, que passaram 30, 40 anos em contato com essas obras, continuam esperando os romances serem publicados. Chegam num shopping center, por exemplo, entram numa grande livraria, corre para ali para os corredores, né, para a seção de livros espíritas e espiritualistas, para saber qual foi o último livro lançado por Zíbio Gasparetto. Porque estão ainda muito ligados a esse tipo de obra, né, porque gostam. Então, quer dizer, se você gosta, ótimo. Mas se você começar a levar a codificação numa linguagem que seja interessante para ela, para que ela possa compreender, aí então ela vai perceber, opa, que legal, eu também posso aprender mais coisa além dos romances. Agora, quando você chega numa casa espírita e começa a jogar então aqueles temas que são complicados, as pessoas desistem, né? Desistem porque não é fácil. Até para nós, como a Miriam lembrou, a gente acaba ficando meio desorientado, né? Tem um curso no CELD, no Centro Espírita Leão Denis, por exemplo, que chama... qual é o nome? Não é biologia, espiritismo e genética. Espiritismo e genética. Aí você começa a estudar sobre genética, sobre DNA, sobre células, sobre isso, sobre aquilo. Para quem não tem conhecimento, esses cursos são ótimos. Para quem tem conhecimento sobre biologia e gosta desse assunto, é ali está ali se deleitando com o que está sendo oferecido. Mas se você não tem essa formação, esse curso não tem nenhum objetivo. Então as casas têm que oferecer cursos profundos, avançados para quem tem conhecimento avançado, e cursos básicos para quem tem conhecimento básico, e saber fazer uma seleção muito boa, uma seleção bem correta, para que curso é direcionado para qual público. Porque do contrário, para quem tem conhecimento profundo também, ficar só no básico, acaba desistindo. Tem muitas pessoas que deixam de frequentar centros espíritas, porque lá no centro espírita não tem nada que ofereça para ele de interessante. Ele vai lá, vai chegar a mesma coisa, os mesmos assuntos, as mesmas histórias. Não traz nada de diferente. Então ele acaba se entediando também. Então, para algumas pessoas o assunto é profundo demais, para outras pessoas o assunto é superficial demais. Então esse é um desafio, né? Não é uma solução simples de você chegar e formar grupos assim, né? Porque precisa de pessoas que sejam preparadas para trazer esse tema. Se você fala de genética, por exemplo, não é simplesmente alguém correr na internet, no Google, pegar um artigo e fazer algum comentário. Se você não tem um conhecimento profissional, acadêmico sobre esse assunto, você vai falar com tanta superficialidade como qualquer outra pessoa. Se você vai falar, por exemplo, de astronomia, de física, se você não tem formação acadêmica para isso, não se aventure a falar sobre esse assunto que você não domina, que você vai falar coisa errada. Né? Então, assim, é difícil encontrar grupos formados sobre isso. Mas, né, é uma proposta que tem que ser feita. O Zanoni colocou, tem palestrante que só fala em troca de faixa de luminosidade, né, e que vem na minha cabeça é a troca de 110 para 220, né? Pois é, a palestra mesmo não entendi. Sim, né, as pessoas, às vezes você sai de uma palestra assim, fica... Né, dá aquela levantada na sobrancelha, dá aquela coçadinha atrás da orelha e fala, poxa, como ele falou bonito, pena que eu não entendi. Né? A Miriam colocou, né, estudando hoje a Gênese, vejo que não precisamos ser especialistas no assunto, é só para abrir mais a mente. Né? Tem assuntos, né, Miriam, que basta você fazer lembrar daquilo que você estudou na escola. Você pega a Gênese, por exemplo, ele fala sobre geologia, ele fala sobre a formação do universo, que se você tiver um conhecimento básico, fizer uma revisão básica daquilo que você estudou na escola, você já consegue ter uma compreensão. Né? Nós tínhamos aqui uma sala aqui no Pautal em que quem dava a aula sobre uranografia, no livro dos médiuns, no livro do A Gênese, por exemplo, era um astrônomo. Quer dizer, tem coisa melhor do que você ouvir um astrônomo falar sobre o universo, falar sobre galáxias, estrelas, cometas, planetas. Então, quer dizer, tem que sempre buscar, né, aquele que tem bom conhecimento. Né? A Miriam colocou, eu consulto várias vezes uma amiga astrônoma para entender muitos conceitos, né? Sim, fundamental. Armando colocou, né, por esse motivo a seriedade e responsabilidade de quem irá transmitir o ensino, né, pois muitos acham que doutrina é esta que está aí, né, conduzida por um espírito ou por um médium, né? Se a pessoa que entra na casa espírita vai fazer um curso e o primeiro livro for Nosso Lar, no meu ver começa errado, né? Quando vai conhecer a doutrina fica confuso e sai, né? Tem que ter assim um trabalho pedagógico. Essa questão
da pedagogia espírita, da forma como vai ser transmitida, ela tem que ser muito bem elaborada, com muito cuidado, né? Então, estudar uma obra como essa, como o Nosso Lar, por exemplo, é importante, né? Desde que você tenha inicialmente a base daquilo que a doutrina traz como ideia, né? Então, assim, são questionamentos que eu faço a respeito do próprio ESD, por exemplo, vai com Deus, Código, do próprio, bom dia, Código, do próprio ESD, né? Como a gente vê, o ESD é interessante, mas ele é um estudo muito suprimido, né? Ou seja, ele é um resumo daquilo que a codificação traz. E se você estuda resumo, o seu conhecimento vai ser resumido, né? Então, assim, estudar as obras são importantes. Por outro lado, né, embora esse não seja o assunto que a gente vai tratar hoje, esteja tratando hoje, mas por outro lado nós temos um outro problema também. Você estudar um livro como o Livro dos Espíritos, que é o que a gente faz, que nesse ritmo que a gente vai conversando, vai debatendo, vai trazendo novas visões, vai trazendo um conteúdo para complementar aquela coisa toda, a gente demorou 4 anos para estudar o Livro dos Espíritos. Só que tem pessoas que não têm paciência para estudar 4 anos. Qual é a proposta, então? Você faz um ESD de 1 ano, para você apresentar aqueles conceitos básicos do Espiritismo, e a partir dali você oferece novos cursos para que a pessoa possa se aprofundar. Então, na verdade, é uma forma de você fazer com que as pessoas se sintam atraídas. Porque a gente tem essa ideia, né, que você tem que fazer um curso que ele tem começo, meio e fim. Se você não tem um começo e um fim, você fica assim, né? O que eu estou fazendo exatamente? Mas é coisa da nossa cabeça, porque a gente viveu assim. A gente aprendeu desde pequenininho que você começa o ano, termina o ano, você passa de ano. Faz isso, acaba ali. Depois você cresce um pouco mais, faz uma universidade, faz um curso de especialização, faz isso, faz aquilo. É sempre começo e meio. Então, nesse caso, um curso de 4 anos numa casa espírita acaba sendo para as pessoas um curso muito saturado, muito cansativo. Por isso, então, a proposta de quem criou o ESD, sem dúvida nenhuma, foi essa proposta de você facilitar o entendimento das pessoas e cativá-las nesse conhecimento. Nós temos, já falei para vocês sobre isso, que certa vez eu fui abordado por um rapaz que ele disse assim, olha, eu consegui elaborar um plano de estudo em que em 1 ano você estuda os 5 livros da codificação. Você lê os 5 livros da codificação. Então, em 2 meses você lê esse livro, depois dia 1º de janeiro você começa a ler o Livro dos Espíritos. Quando for no mês de março, no dia tal, você acaba, você começa a ler outro. Aí quando chega no fim do ano, você lê os 5. E essa é a mesma ideia que se tem da leitura da Bíblia. Nós vemos igrejas evangélicas que têm esse método, que você pode ler a Bíblia em 1 ano. Então ele vai dosando os estudos de cada livro da Bíblia durante 1 ano. De leitura mesmo, Negrão, né? Então, quer dizer, você vai ler porque a importância é a leitura. Porque quando você tem que estudar, já é uma outra história. Então, se você lê, você fala assim, poxa, que legal, eu li todos os livros da codificação. Poxa, que bacana, mas e aí? Né, o que você vai fazer com aquilo que você leu? Onde você se aprofundou? Será que você conseguiu entender tudo aquilo que você viu? Então, esse é um problema. Então, o ESD ele foi criado exatamente com essa proposta, para atrair as pessoas com conceitos básicos, para, a partir dali, você começar a ter estudo mais aprofundado, estudo mais avançado. Para algumas pessoas isso é bacana, para outras não é. Então, tem os prós, eu particularmente não gosto. Né? Tanto que o que a gente estuda aqui na nossa sala, durante esses quase 9 anos que nós estamos aqui no Pautalk, é estudar as obras básicas, estudar o livro, não importa o tempo que ele leve. Olha quanto tempo a gente está estudando o nosso livro dos Espíritos, o nosso livro dos Médiuns. Nós começamos, se eu não me engano, foi em novembro de 2011. Nós estamos em 2013 agora, né? Novembro de 2011, foi mais ou menos isso, né, Vaninha? Não lembro se foi nessa época, mas já tem mais ou menos 1 ano, quase 1 ano e meio que a gente está aqui nesse livro. O livro dos Espíritos nós estudamos durante 4 anos, depois começamos de novo, estamos finalizando aqui os outros 4 anos. Já estudamos o Evangelho 2 vezes, estudamos o livro Céu e Inferno, estudamos o livro que é o Espiritismo, e sempre nesse ritmo, que a gente vai conversando, trocando ideia, aprofundando aquela coisa toda, porque leitura por leitura, cada um faz em casa. E a gente acaba ficando sempre com aquela interrogação na cabeça, né? Estudando, trocando ideia como a gente faz, já tem tanta interrogação, imagina se a gente só fizesse a leitura, né? A Zanoni colocou, né, como uma palestra específica para médiuns, humildade, pois vejo alguns médiuns com o nariz empinado, né, podendo levar para o desencarne. Né? Na verdade, são vários os assuntos que tem que ser estudado, né? Não existe um assunto
apropriado para médium, né? Tem tudo, né? Para humildade, caridade, estudo técnico, tem tudo que tem que ser estudado, né? Bom, vamos lá, pessoal, continuar aqui, senão a gente vai ficar conversando demais e vai estudar de menos. Então a gente falou aqui agora há pouco sobre os nossos médiuns de evocações. Essa parte de evocação ela é muito interessante. Teve um trabalho recente, que a gente ia começar a ditados espontâneos, né? Só para a gente recapitular então. Os médiuns flexíveis são naturalmente os mais convenientes para esse gênero de comunicação, mais aptas a responder às questões específicas que lhes forem propostas. Mas há, para o caso de evocação, médiuns inteiramente especiais, né? Aqui para nós, Herculano Pires fez um comentário a respeito dos médiuns de evocações, que ele colocou assim: o problema das evocações, Fósfina, o problema das evocações é dos mais complexos. As evocações de Kardec eram feitas para estudos. Nas sessões habituais de natureza religiosa, não se fazem evocações. Como os espíritos assinalam, na rota a essa qualificação, os médiuns flexíveis servem apenas em parte. E Kardec lembra a existência de médiuns especiais para evocações que dependem, como se vê na observação dos espíritos ao item seguinte, de condições intelectuais mais amplas, nem sempre da encarnação atual. É o que a gente falou, que tem que ter essa bagagem, né, do médium poder lidar, dominar determinado assunto. Então aqui nos médiuns de evocações, nós tivemos um trabalho recentemente, deixa eu só pegar aqui o nome certinho para passar para vocês. Nós tivemos um trabalho muito interessante, realizado recentemente, para a elaboração de um documentário. Esse documentário é chamado O Contestado, Restos Mortais. Eu já falei dele para vocês. O Contestado foi um conflito que aconteceu no final do século XIX, se não me engano, em que na fronteira entre Paraná e Santa Catarina, né? E isso entre pessoas que foram mobilizadas por ideias religiosas, por um profeta, assim como Antônio Conselheiro fez isso no Nordeste, lá em Canudos. Então, para quem assistiu Canudos, aquele seriado, né, que foi protagonizado pelo José Wilker e tal, então o Antônio Conselheiro juntou aquele monte de gente pobre, faminta, e montou a sua comunidade, né, que era exatamente Canudos. Só que essa comunidade era independente e ela não respeitava, por exemplo, aquilo que era passado pelo governo imperial de Dom Pedro II. Então, por eles não respeitarem, o que aconteceu? O exército imperial foi mobilizado para poder dissipar, para poder desmontar aquilo que foi montado em Canudos. E aí houve aquela morte toda, um monte de gente foi assassinada, Antônio Conselheiro foi decapitado, a cabeça dele foi exposta, aquela coisa toda. O Contestado aconteceu de uma forma muito parecida lá na região do sul, entre Santa Catarina e Paraná, numa briga que teve sobre terras. Aí envolveu pessoas que eram seguidoras daquele líder religioso, que eu me esqueci o nome dele agora, entre fazendeiros, que eram os proprietários, que eram os latifundiários, e também o exército, que estava ali para poder fazer aquela briga. E no fim das contas morreu um monte de gente ali também. O Silvio Bach, que foi o produtor desse documentário O Contestado, Restos Mortais, ele fez um trabalho interessante que, além de todos os depoimentos de historiadores, de pesquisas, ele também convocou 20 médiuns para trabalhar com ele, e esses 20 médiuns serviriam de suporte para o depoimento dos espíritos que participaram daquele conflito. E esses médiuns, então, que eles estão no documentário, ele está para ser lançado agora em DVD, segundo o próprio Silvio Bach, o nosso amigo Vidal entrou em contato com ele. Agora no segundo semestre deve ser lançado em DVD. Ele passou em algumas salas de cinemas do Sul, aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Então, mas não, como é documentário, as pessoas não se interessam muito. E até o assunto também, né? Mas quando ele foi lançado, a ideia era exatamente essa, né? De você trazer uma visão geral, e o Silvio Bach teve essa ousadia de convocar esses médiuns. Como o caso que a gente viu aqui agora, os médiuns de evocação, eles são utilizados de uma forma específica, quer dizer, você evoca um espírito
que participou ou que tem conhecimento em determinada área para falar através desse médium. Quer dizer, o médium tem que ter essa flexibilidade de receber qualquer espírito. E aí no documentário, se vocês tiverem oportunidade, dê uma chegadinha no YouTube depois e coloca assim, O Contestado. E procurem o trailer do documentário. E ali tem uns trechinhos que mostram os médiums em estado de transe, através da psicofonia, trazendo depoimento de espíritos muito revoltados. O Contestado, isso. Então mostra o médium assim com aquele olho arregalado e o espírito jurando morte, falando que ele vai continuar matando, que ele vai continuar perseguindo, aquela coisa toda. Então a gente vê uma característica interessante dos médiuns de evocações para esses casos. Algo que nem na doutrina espírita nós fizemos, alguém de fora teve a coragem de fazer, e dentro da doutrina a gente não faz, ou seja, evocar personalidades ou espíritos que participaram de determinados eventos para que eles venham trazer aquilo que eles falaram, aquilo que eles viveram, e não simplesmente a gente ficar especulando. Imagina se a gente tivesse essa mentalidade e a gente quisesse, por exemplo, organizar um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial. Aí você junta vários médiums de evocações, começa a evocar soldados, comandantes, políticos, a população que viveu naquela época da guerra e começar a colher esses depoimentos para escrever um livro. Imagina na época da escravidão do Brasil. A gente faz uma evocação de escravos, senhores de escravos, governantes, população, pessoas assim que viveram naquela época, para trazerem o seu depoimento. Olha o tipo de trabalho, de informação, de resgate que a gente ia conseguir ter daquela época. Então os médiuns de evocações são esses, em que você quer evocar especificamente. Eu quero conhecer, claro, naturalmente que os espíritos vão se prestar a se manifestar se a proposta for uma proposta edificante, não simplesmente para satisfazer nossa mera curiosidade. Então eu poderia, por exemplo, evocar um espírito através desses médiuns, porque ele oferece essa facilidade, de um espírito que viveu na família real aqui do Brasil. Não precisa ser necessariamente o imperador, a imperatriz, mas um parente próximo, para que ele desse um depoimento de como seria a vida das pessoas, a religião, ou sei lá, qualquer assunto, qualquer roteiro que a gente quisesse elaborar. E aí então esses espíritos viriam se comunicar para trazer esse depoimento. Então teria que ter um grupo espírita muito sério, para que não houvesse aquela mistificação. Uma proposta muito sólida, uma proposta muito edificante, para que isso realmente se concretizasse, se revertesse numa educação moral e também numa própria educação intelectual de todos nós. Então os médiuns de evocações serviriam para isso, teriam essa proposta. Mas hoje, exatamente porque a gente tem esse pensamento diferente, de que as comunicações só servem se forem espontâneas, a gente deixou de fazer a evocação, coisa que Kardec fazia naquela época. Quando tinha, por exemplo, um espírito que foi assassinado, a gente vê muitos depoimentos disso no livro Céu e Inferno. Então tem lá os criminosos arrependidos. Então saiu no jornal, Kardec fazia isso, olha que interessante. Saiu no jornal ali de Paris que o indivíduo, um assassino, foi guilhotinado em tal data por ter cometido tal crime. A gente lembra que a guilhotina era a pena máxima daquela época, né, era a pena de morte que era aceita. Aí o que Kardec fazia? Ele pegava esse jornal, pegava o nome do espírito, levava para uma reunião mediúnica e fazia evocação. O espírito se manifestava e aí então ele contava como é que foi sua experiência, o que você sentiu naquele momento, logo depois que você foi decapitado, qual foi a sua primeira impressão. Aí o espírito falava que ele via alguma coisa ainda, mas as coisas ficavam nubladas e tudo mais. Então, essa ideia de evocação que ele fazia para a instrução era fundamental. Só que para isso você não pode pegar qualquer médium. Tem que ser um médium que tenha essa facilidade para que o espírito encontre nele condições de entrar em afinidade rápida, de entrar em sintonia de uma forma fácil, de uma forma rápida. Então, essa é a proposta dos médiuns de evocações, que infelizmente hoje são muito pouco utilizados. Eu não sei assim que estatística poderíamos fazer para dizer quantos médiuns de evocações nós temos por aí, mas certamente se a gente falar assim, quantos médiuns são utilizados para isso aí, são muito poucos. Evocar, por exemplo, familiares, na revista Espírita Kardec tem. Uma senhora chegou, por exemplo, para Kardec e falou assim: senhor Kardec, senhor Rivaio, minha filha faleceu, eu estou muito triste. Ele fala: vamos lá na casa da senhora. Faz lá a evocação, a filha da mulher aparecia.
Então ele fazia aquela evocação, né, pedimos permissão a Deus que nos permita esse contato, né, e também convidamos, né, o espírito tal para que possa se manifestar na nossa reunião, para a nossa instrução, coisa e tal. Dava um pouquinho de tempo, o espírito se manifestava. Então é nesse caso que a gente vê. Né, filhinha, coloca na área de texto. A Vânia colocou, mas isso deveria ser permitido e facilitado na época, justamente para poder fazer a divulgação da doutrina espírita, né? Hoje não deve ser tão simples fazer isso. Não é que não é tão simples fazer isso, a gente perdeu o hábito de fazer isso. Então, que não era permitido, não existe permissão nem proibição dentro das comunicações mediúnicas. Tudo é possível. A questão é que a nossa mentalidade se modificou muito de lá para cá. Naquela época nós tínhamos uma mentalidade científica, investigadora, didática. Agora não, a nossa agora é sempre aquela de dependência das comunicações do mundo espiritual. É aquela ideia, aquela mentalidade de que os espíritos só vêm para falar para a gente o que a gente tem que fazer. Então a gente perdeu esse sentido científico, filosófico e deixou apenas a questão da parte moral e espontânea. Então somos nós que perdemos esse recurso, esse hábito de utilizar a comunicação do mundo espiritual para o nosso aprendizado realmente. Né? Deixa eu ver aqui. Ainda que Emmanuel sugeriu a não evocação, e Kardec sempre disse isso, se bem preparado, sim, se pode fazer evocações. Mas a gente lembra, Armando, que Emmanuel, quando ele trouxe essa informação, ele trouxe com um objetivo. Exatamente assim, que é importante que não se faça evocação se não houver preparo para isso. Porque as pessoas estavam descambando a evocar familiar desencarnado sem estarem preparados mediunicamente para fazer isso e sem terem conhecimento de como o espírito estava. E aí começaram a fazer cobrança para Chico porque queriam que o meu familiar viesse e tudo mais, e aí o Chico falou, o telefone toca de lá para cá. Não sou eu que chamo os espíritos para vir falar com vocês, eles vêm se eles quiserem. Então foi para esse objetivo. Então tudo que foi dito dessa daquela forma teve uma proposta. Né? Não foi simplesmente dizer assim, não se pode mais fazer evocação. A evocação pode ser feita à vontade, desde que saiba fazer. É isso que a gente não conseguiu mais desenvolver, né? De pegar um grupo mediúnico e falar assim, pessoal, vamos fazer um trabalho de evocações? Então a partir de agora a gente vai começar com a orientação dos nossos orientadores espirituais, com esta proposta de trabalho. Vamos começar a fazer só esse tipo de evocação? Vamos. Então vamos. É isso que falta. Iniciativa das pessoas. Fernando colocou, isso é um tabu para certos espíritas. Né? Mensagens são como algo que alguns detêm o poder dentro de centros espíritas. Talvez, né? Talvez sim. Né? Não especificou, simplesmente sugeriu não evocação, mas essa também passou por isso. Cuidado, Armando. É importante lembrar que quando Emmanuel falou isso para Chico Xavier, através de Chico Xavier, foi dentro de um contexto. Né? Não é simplesmente dizer assim que ele falou. Né? Ele disse que não se poderia fazer em determinadas condições. É importante saber isso. Né? O Dudu colocou, né? Acho que não perdemos, né? E sim ganhamos, porque hoje entendemos mais sobre a doutrina dos espíritos, quando na época de Kardec tudo era fanatismo sobrenatural aos olhos de quem não entendia. Eu acho ao contrário, Dudu. Eu acho que a gente perdeu bastante de lá para cá. Hoje a doutrina espírita, na visão geral, ela está muito voltada para essa questão ainda do misticismo, do milagre, do fenômeno. Na época de Kardec era muito mais sério, porque ele, na época de Kardec, o seu grupo era voltado exatamente para o desenvolvimento da codificação. Hoje está muito mais voltada para essa questão da dependência mesmo dos espíritos. Né? Eu já vejo que nós perdemos bastante de lá para cá. Muita coisa que poderíamos fazer a gente já não faz mais, porque criou esse método. Né? Só acontece, por exemplo, Kardec fazia reuniões na casa das pessoas. Hoje existe, parece que uma regra, essa regra não é escrita, mas é uma regra que ficou no inconsciente das pessoas. Reuniões mediúnicas só podem ser feitas em centros espíritas. É uma orientação que foi passada, naturalmente, para que as pessoas não fizessem isso de um modo desequilibrado, de um modo arriscado dentro de casa. Mas na época de Kardec todas as reuniões eram feitas em casa. Agora dá a impressão de que existe um cerimonial, você tem que ter uma passagem, um passaporte especial para participar de uma reunião e tal, né? Então, nós ganhamos por um lado pela divulgação, pela facilidade, perdemos de outro lado porque nós
não conseguimos mais utilizar aquela naturalidade dos espíritos. Hoje é feito tudo de uma forma formal, de uma forma perigosa. Então, de um lado ou de outro, né? Sempre teve ganhamos e perdemos, né? Deixa eu ver aqui. Não é questão de estudo não, Dudu. Se a gente pegar, por exemplo, uma reunião mediúnica de Allan Kardec e uma reunião mediúnica de um centro espírita hoje, qual a diferença dos dois em termos de qualidade? Né? Muito diferente, muito diferente. Então, né, eu acho que os próprios fatos falam por isso, né? Mas, né, vamos esperar resgatar isso tudo, porque hoje o espiritismo ele virou muito religião. Naquela época de Kardec, o espiritismo era filosofia em desenvolvimento, era pesquisa, era investigação. Então a gente perdeu esse sentido investigativo. Hoje é tudo religioso. Então você vai, aquele cerimonial, dá a impressão de que você está numa reunião mediúnica participando de uma missa. Então a gente perdeu muito desse conceito filosófico, até por uma questão de mudança de ambiente. O espiritismo, quando veio para o Brasil, ele encontrou aqui um campo muito fértil para o desenvolvimento espiritual das pessoas. Então, quando elas chegaram aqui, o catolicismo era muito presente, a espiritualidade era muito desenvolvida, a parte das tradições africanas muito presentes na nossa cultura. Aí o espiritismo filosófico-científico veio para cá, encontrou o catolicismo e as religiões africanas. Ele se misturou e começou a se diluir. E isso aconteceu de uma forma natural, não foi uma coisa intencional. Né? Houve a necessidade das pessoas que sentiam vontade de um religiosismo muito poderoso acrescentar esse elemento do espiritismo. Então, misturou um pouco e acabou se diluindo, né? Então, houve, como eu falei para vocês, houve benefícios, mas também muitos prejuízos. Mas, assim, a gente está ganhando, sem dúvida nenhuma. O espiritismo está aí, apesar de ser do jeito que ele é, diferentemente do que era praticado naquela época de Allan Kardec. Ele está aí, né, sendo falado na mídia, as pessoas estão aceitando com mais naturalidade, a proliferação dos centros espíritas está cada vez maior, né, o trabalho está muito bem difundido, muitos livros, muitas obras, muitos estudos. Então, certamente houve um lucro muito grande, né, mas infelizmente a gente perdeu em alguns métodos, né. O William colocou para nós aqui, né, hoje em dia é difícil achar um centro espírita que seja verdadeiramente, pois aqui no Japão existem muitos charlatões, né, que deixam as pessoas com mais dúvidas, né. É aquela história, né, de fazer que às vezes não é nem espiritismo, a gente pode chamar o espiritualismo, né, a mediunidade espiritualista, né. Então formam esses grupos mediúnicos e passam, né, um espiritualismo à moda da casa, diríamos assim, né? E aí que acaba trazendo mais confusão, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, pessoal, só para a gente concluir esse item, médiuns e ditados espontâneos. Os que recebem de preferência comunicações espontâneas de espíritos não chamados. Quando se trata de faculdade especial, é difícil e às vezes mesmo impossível fazer uma evocação por seu intermédio. Olha só então a dificuldade que se tem de evocar alguém por esses médiuns que só tem facilidade para que seja uma comunicação espontânea, quer dizer, de acordo com a vontade, né, de acordo com a vontade dos espíritos. Não obstante, são melhor aparelhados que os de variedade anterior. Compreenda-se que a aparelhagem aqui referida é a dos elementos cerebrais, porque é frequentemente necessária, direi mesmo sempre, uma inteligência mais desenvolvida para os ditados espontâneos do que para as evocações. Entendam-se aqui por ditados espontâneos os que merecem verdadeiramente essa designação, e não algumas frases incompletas ou alguns pensamentos banais que se encontram geralmente nas anotações humanas. Então aqui os médiuns de ditados espontâneos, o interessante da bagagem intelectual, obrigado, Felipe, da bagagem intelectual desses médiuns é a seguinte: eu me coloco à disposição, o espírito que vai se manifestar através de mim, ele pode ter conhecimentos dos mais variados, intenções das mais variadas, e eu sou aquele que tem uma bagagem intelectual bastante abrangente para permitir que um médico, um físico, um poeta, um literato, um familiar, qualquer um possa se manifestar através de mim.
Então, assim, a minha bagagem intelectual permite que isso aconteça. Ao contrário dos evocadores, por exemplo, eu sou médium que tem facilidade para a evocação, mas muitas vezes as minhas evocações a minha capacidade de evocação é limitada a determinado tipo de espírito. Ao espírito, por exemplo, filosófico, a um espírito familiar, a um espírito historiador, a um espírito poético. Então, se eu tenho facilidade para um espírito familiar se comunicar e eu faço uma evocação para que um cientista venha trazer uma comunicação, esse cientista pode não conseguir. Porque eu, embora tenha facilidade para esse gênero de comunicação, estou restrito a ele. Já esses médiuns de ditados espontâneos, eles são ali, abertos a qualquer tipo de comunicação. Qualquer espírito que venha trazer uma ideia vai encontrar em mim facilidades para isso. Então, como foi colocado por Kardec, esses são mais completos do que aqueles outros, porque tem uma inteligência mais desenvolvida. Essa é a facilidade que eles encontram para essas comunicações. Bom, nós fechamos aqui o item 192, e eu achei que a gente ia fechar o 193 hoje. Que são o segundo desenvolvimento da faculdade. No nosso próximo encontro, na quarta-feira, a gente vai falar sobre segundo o gênero e a especialidade das comunicações. Por que Kardec se aprofundou tanto nesse capítulo 16 e por que nós estamos aqui há tanto tempo estudando ele? Porque as psicografias são as comunicações que se tornam mais conhecidas, as comunicações mais populares, digamos assim. Porque no caso das psicofonias, elas são muito restritas às reuniões mediúnicas. Já as psicografias, elas são divulgadas para o público, através de um livro, através de uma apostila, através de uma leitura pública, seja lá como for. Então, nesse caso, a gente percebe que, conhecendo o gênero, a especialidade das comunicações, a gente pode ver a complexidade que é desse método de trabalho, a complexidade que é desse recurso de comunicação que os espíritos utilizam. Então, mais uma vez, alguém que chega para você e fala assim, eu sou médium. Você é médium? Sou médium. E você... Que tipo de mediunidade é sua? Eu sou médium psicógrafo. Aí você, tá, que interessante. E o que você escreve exatamente? Alguns médiuns vão dizer assim, o quê? Por quê? Tem isso? Tem. Você nunca observou exatamente aquilo que você psicografa? Qual é o conteúdo das suas comunicações? Quais são os tipos de espíritos que se comunicam através de você? Alguns médiuns vão dizer assim, não, nunca reparei. Então repara para você ver. No caso de Kardec, ele trouxe exatamente para que a gente possa perceber do porquê da facilidade ou da dificuldade de alguns médiuns trabalharem com esse ou com aquele tipo de espírito. Então a gente vai falar sobre médiuns, por exemplo, versificadores, poéticos, literários, positivos, historiadores, científicos, etc. e tal. A gente vai tratar de cada um desses aí, né? Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso trabalho, a gente vai depois então para o item número 193, segundo o gênero e a especialidade das comunicações. Eu vou passar